Muito boa noite, Nação Guerreira. Estamos aqui para a coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Leonardo Mendes, após a final da Copa do Brasil Feminina. Vamos à primeira pergunta. Olá, Léo. Momento não muito bom, mas queria que você fizesse uma análise sobre o jogo para a gente mesmo e falasse um pouquinho o que você acha que faltou para essa Ferroviária no dia de hoje, na final. Boa noite, Nação Guerreiras. Nós iniciamos o jogo até que bem ali, os primeiros minutos, depois o jogo ele foi se equilibrando, o Palmeiras ficou um pouco mais no nosso campo, nós não tivemos uma agressividade como nós gostaríamos, principalmente na nossa pressão alta, e aí o jogo ficou muito no nosso campo de defesa, e um desses lances acabou originando o primeiro gol. A gente tenta se reestruturar na partida e voltando aos poucos, no final do primeiro tempo a gente começa a ter um outro bom momento, fizemos um gol, na sequência nós estávamos no nosso melhor momento e no último lance do primeiro tempo nós tomamos o segundo gol, isso foi um baque muito grande. Aí nós viemos para o intervalo para tentar fazer alguns ajustes e no primeiro lance do segundo tempo toma outro gol de pênalti e isso desestrutura muito, né? Você vai para o último lance do primeiro tempo e toma um gol, primeiro lance do segundo tempo e toma outro gol, isso acabou desestruturando um pouco, nós tivemos que arriscar mais, aí nisso criou-se mais espaços para a equipe do Palmeiras e aí ficou um jogo muito aleatório, longe daquilo que a gente está habituado a jogar. Acabou o placar 4-2 ali, acho que acabamos tendo que esses espaços cedendo para o Palmeiras chegar mais vezes na nossa área. Mas são riscos, né? Era um jogo decisivo, nós tínhamos que assumir alguns riscos também e eu acho que ali, principalmente em termos de concentração no finalzinho do primeiro e segundo tempo, acabou determinando o ritmo do jogo na sequência. Boa noite, Léo. Gabriel Dias do Tic Tac Sports. Vocês têm uma sequência ainda com o Palmeiras de 2 jogos, você falou sobre essa questão do mental, são 2 decisões pela frente. Como motivar as atletas e deixar que a cabeça não voe e jogue bola? Boa noite, Gabriel. Assim, eu já tinha comentado que esse jogo, por ser final única, ele tinha alguns outros elementos e são jogos muito difíceis, porque você fica no limite do tudo ou nada, de vencer ou perder, e eu acredito que a semifinal vai ser um outro tipo de jogo, num outro contexto. E agora essa questão mental, né, de reerguer as meninas, deixar elas prontas. O futebol ele é isso, né, você perde num dia, no outro você já tem que ter essa capacidade de se reerguer, porque daqui a 2 dias e meio nós já vamos ter outro confronto contra o Palmeiras, elas já vindo num momento de título, então isso também dá uma leveza para o adversário e nós vamos ter que deixar a nossa equipe muito bem preparada, muito bem ajustada, entender esse momento nosso, elas têm que viver esse luto agora, mas amanhã a gente já tem que se reerguer e pensar no que nós vamos fazer para domingo. Oi, Daniela do Donos FC. Eu gostaria de saber o que vocês podem tirar desse jogo que você acredita que foi bom para vocês e o que vocês precisam melhorar já para essa sequência que vem o Palmeiras de novo. Então, quando eu chego aqui na Ferroviária, esse meu retorno, eu converso muito com as meninas que é importante nós vivermos mais momentos como esse, chegarmos em jogos decisivos, chegarmos em decisões, nós precisamos nos acostumarmos, as atletas precisam se acostumar a ter esses jogos decisivos, porque você vai criando uma casca, você vai criando uma certa vivência até chegar no momento que, já passei por isso, eu sei como é que é a ansiedade, eu sei o que vai acontecer no jogo, sabe, não é mais uma novidade, então a gente precisa, essa é a maior lição, que a gente está num progresso muito bacana com a equipe, né? Nós tivemos uma Libertadores onde a gente chegou no último dia de competição disputando em terceiro e quarto, saímos de uma maneira invicta, chegamos numa decisão de Copa do Brasil, eu acho que isso vem mostrando essa reconstrução nossa como clube, algumas atletas também se reerguendo e evoluindo muito. Eu acho que o caminho é esse, claro que nós gostaríamos de sairmos campeões daqui hoje, mas eu acho que tem muita coisa boa que fica. Bom, a próxima pergunta é do João Hudson, da Vavel Brasil. Boa noite, Léo. Resultados assim são baques duros, pesados no astral da equipe. Como recuperar o anímico e alinhar o que saiu do controle para uma série de confrontos tão decisivos a começar por domingo? E que tipo de balanço você faz da temporada de 2025 até o momento? Então, a primeira pergunta, qual que foi? Como recuperar o
o ânimo, acho que quis Aham. dizer ânimo, deve ter Aham. sido corredor, e alinhar o que saiu do controle para uma série de confrontos tão decisivos a começar por domingo. É isso. O jogo, a gente conversa muito isso com as meninas, que tem momentos que vai sair do controle. Isso daí faz parte do futebol. E assim, nós tivemos grandes partidas no ano e com pouquíssimos erros. Hoje foi um dia que muitas coisas acabaram saindo do controle. E como eu falei, a gente precisa vivenciar mais esses momentos, né? Não, acho que não dá para... O futebol, eu não gosto desse negócio de heroína e de vilã. Eu acho que a gente tentou, dentro de um contexto nosso, preparar bem a equipe. Algumas coisas andaram, outras não. E agora é tentar reerguê-las, né? E tem mais o balanço, né? Sim, são 4 meses praticamente aqui no comando da equipe. Eu vejo muitas coisas que talvez para quem não esteja no dia a dia, e eu valorizo muito. Eu vejo um crescimento e um desenvolvimento geral da equipe, das atletas individualmente. É uma entrega muito grande. Eu não estou falando de trabalho passado, eu estou falando da minha vinda para cá. E com as atletas com bons comportamentos dentro de campo, com boa conduta, com alto nível de profissionalismo. Eu vejo atletas felizes trabalhando e buscando melhorar a cada dia. Então são essas evoluções que às vezes ela é cega para quem está fora, mas para nós que estamos dentro é de grande valia de você ver o quanto essas atletas estão crescendo e se desenvolvendo nesse curto período que eu estou no clube. Então acho que você já respondeu a parte do balanço da temporada de 2025. Agora a pergunta do João Silvino, do Tic Tac Esportes. Boa noite, Léo. Como explicar e assimilar essa derrota por um placar tão acachapante? Depois de um primeiro tempo competitivo e equilibrado, a Ferroviária se perdeu na etapa final. Esse gol sofrido próximo ao intervalo abalou a confiança e o mental da equipe? É isso, né? Como eu falei, foram 2 gols no último lance do primeiro tempo e no primeiro lance do segundo tempo. Então isso... sente o baque, porque nós estamos indo para o intervalo com um empate de 1-1 no melhor momento, então a conversa já seria uma, porque a gente já estava organizando o que nós iríamos fazer, de repente toma o gol, e aí a gente vem para o intervalo, tenta ajustar algumas coisas, já num outro contexto que a gente tinha conversado antes, e em 1 minuto já tem um pênalti contra, e aí um 3-1, aí o jogo ele sai um pouco da mão, ele acaba se tornando um pouco aleatório, porque nós precisávamos tentar sair, ao mesmo tempo algumas atletas ainda assimilando aquele momento, porque a gente estava indo para 1-1 e de repente está 3-1, um jogo muito rápido, e eu acho que isso dentro do futebol é muito mais comum do que a gente imagina, né? É claro que nós não gostaríamos que acontecesse com nós, mas a gente vê grandes equipes, eu já vi Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain passarem, jogadores de altíssimo nível, né? Com um jogo totalmente controlado na mão e passar por situações essas. Como eu falei, a gente precisa vivenciar cada vez mais isso até se tornar algo natural, mais natural para as atletas. Léo, na beira do campo, ali no primeiro tempo, vocês iam recorrer a um desafio e vocês voltaram atrás. Poderia revelar qual foi o motivo dessa decisão sua e da comissão técnica? Então, foi o lance da mão, de um cruzamento que a gente de longe achou que poderia ter sido na mão, mas depois nós recebemos a informação que foi no ombro, num cruzamento, aí a gente achou melhor não queimar aquele desafio. Muito obrigado. Nada. Bom, dessa forma então encerramos a coletiva. Muito obrigada, Nação Guerreira, pela presença hoje aqui na Fonte Luminosa. Muito obrigada ao nosso técnico, Léo Mendes, que está aqui presente para a coletiva, aos nossos patrocinadores, aos setoristas aqui presentes e aos que enviaram suas perguntas. Uma boa noite a todos.